Meu nome é Maristela Borges de Souza Saravi. Eu sou auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Hoje na coordenação de combate ao trabalho infantil e proteção do trabalhador adolescente no Mato Grosso do Sul. A nossa área de atuação é principalmente na erradicação do trabalho infantil e toda e qualquer violação que envolva criança e adolescente. O tema ele é bastante instigante e merece a nossa atenção. O trabalho infantil, a nosso ver, a proibição do trabalho precoce vai muito além de uma questão legal. Ela fere o direito da criança de ter uma infância. A infância é um momento único da criança. Na infância que a criança constrói toda a sua, o seu jeito de lidar com o mundo, a sua relação com as pessoas. E quando há essa interrupção causada pelo trabalho precoce, corta-se essa fase primordial na vida de uma criança. O interessante é a gente começar definindo o que é criança e o que é adolescente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa de até 12 anos incompletos. E o adolescente vai de 12 a 18 anos. Podemos começar agora contextuando o que é o trabalho infantil. O trabalho infantil é todo e qualquer trabalho exercido por criança ou adolescente abaixo de 16 anos de idade, conforme preceitua a nossa Constituição Federal. A única ressalva seria o trabalho na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade, movido pela legislação de aprendizagem, com todo o arcabouço jurídico da aprendizagem. A Organização Internacional do Trabalho editou a Convenção 182, que trata das piores formas de trabalho infantil. Em seguida, saiu o Decreto 6481, de 12 de junho de 2008, que elenca 93 atividades que são vedadas ao trabalhador abaixo de 18 anos de idade. Por que 18 anos de idade? Para a comunidade internacional, é considerado o trabalho infantil até os 18 anos de idade. Esse decreto a gente chama-se de decreto lista TIP, lista das piores formas de trabalho infantil. Ele se divide em 2 tópicos. No primeiro tópico, elenca as atividades proibidas na agricultura, pecuária, comércio, serviços, atividades perigosas e insalubres. No segundo tópico, ele elenca as atividades prejudiciais com relação que envolva a moralidade, que são os trabalhos em teatros, e que envolva algum tipo de conteúdo pornográfico, o trabalho na venda de bebidas alcoólicas, o trabalho noturno, o trabalho em casas de show, todo esse trabalho que envolva o prejuízo à moralidade do adolescente. Dentre os trabalhos do primeiro tópico, o que mais a gente encontra e o que mais a gente fiscaliza são os trabalhos em oficinas mecânicas, lava-jatos, borracharias, serralherias, marcenarias e outras atividades correlatas ou afins. É o trabalho que expõe o adolescente a um risco de mutilações, um risco de fadiga excessiva, os acidentes de toda sorte. Dentre as proibições do trabalho do adolescente, ainda estão em horário noturno, na venda de produtos farmacêuticos, na manipulação de produtos químicos.
Os efeitos do trabalho infantil. Por que combater o trabalho infantil nestas piores formas? Primeiro ponto, eles não são adultos em miniatura. Até os equipamentos de proteção individual são projetados, são feitos para o trabalhador adulto. Não tem nenhum equipamento de proteção individual que se encaixa em uma criança ou um adolescente. Eles têm uma única oportunidade de crescimento e desenvolvimento. O que ocorre quando o adolescente é exposto, por exemplo, numa oficina mecânica, a graxa, o óleo, a pele do adolescente, da criança ou do adolescente, ela é sensível, ela não está completamente formada. O adolescente ele não tem a visão periférica completamente formada, ele não enxerga como um adulto o que está acontecendo do teu lado. O adolescente não tem a formação auditiva completa ainda. E a gente costuma até argumentar, quando a gente encontra nas fiscalizações, quando o empregador vem defender o trabalho, a gente até costuma argumentar que isso é uma definição que partiu de muitos estudos. A gente até argumenta, por que o adolescente só é recrutado para o serviço militar aos 18 anos? Porque só aos 18 anos ele está completamente formado. Outra questão o que acontece? Eles têm um espírito, a criança ou o adolescente ele tem um espírito de competitividade. Ele quer se mostrar sempre o melhor e com esse espírito ele não mensura riscos. Por isso, os altos índices de acidente de trabalho com crianças e adolescentes. As mutilações, perde-se dedos, braços, pés, enfim, uma série de acidentes que acontecem com o adolescente. E o cansaço, o adolescente ele tem uma fadiga, ele tem sono. Quantas vezes já nos deparamos com adolescente, com depoimentos de empregadores que falam que o adolescente dorme, mas ele dorme porque isso é da sua natureza, são pessoas em desenvolvimento. Vamos enfocar agora uma questão bastante polêmica com relação ao trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil doméstico é preciso diferenciar o que é o trabalho infantil doméstico do que é as atividades de colaboração dentro do âmbito familiar. Na própria Constituição da Família existe a distribuição de tarefas, isso não é trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil doméstico é quando ele extrapola esses limites, quando impõe à criança e ao adolescente obrigações que não são de sua responsabilidade, como, por exemplo, cuidar dos irmãos menores, cuidar de toda a limpeza da casa em detrimento do seu horário de lazer e estudo. Isso é trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil doméstico, a gente costuma dizer que é um dos nossos principais desafios, porque ele acontece dentro da inviolabilidade dos domicílios. Nós não temos acesso. O trabalho infantil doméstico, para ser combatido, a gente precisa receber as denúncias, a gente precisa conscientizar todos para ter um olhar para esse trabalho. É o trabalho mais invisível aos olhos da sociedade. Existe sempre o argumento que está ajudando, estou aqui ajudando essa criança, esse adolescente. A gente sabe que isso não é verdade. Há realmente uma forma de exploração. A criança ou o adolescente ficam tão cansados que abandonam escola, abandonam lazer, ficam com uma fadiga extrema. O trabalho infantil doméstico, só para deixar bem claro, é proibido para menores de 18 anos, em qualquer situação. Babás, cuidadores de cães, animais domésticos, aqueles adolescentes que a gente encontra muito cuidando de jardim. Isso é um trabalho infantil doméstico, só acima de 18 anos de idade. As nossas maiores dificuldades na fiscalização são a resistência dos pais, a resistência de toda a sociedade, a dificuldade de veiculação das informações, do comprometimento à saúde dos adolescentes. A nosso ver, o principal dano que o trabalho infantil ou do adolescente em situação
irregular, perigosa ou insalubre, são os danos à saúde, que são irreversíveis. Ele não chega a ser a vida adulta porque teve o seu comprometimento na melhor fase, que é a fase de infância e adolescência. Fora isso, tem as condições de moradia, as condições de saneamento. Normalmente, pais que foram trabalhadores infantis são os que mais defendem o trabalho infantil. É o que a gente costuma dizer, forma-se aquele círculo vicioso da pobreza. Eu trabalhei, meu filho vai trabalhar, o filho do meu filho, e não se rompe este ciclo. Para se romper este ciclo, a nosso ver, a melhor forma de combater o trabalho infantil, de mudar essa realidade, seria a adoção de escola em período integral e um maior entrosamento na rede de proteção, com ações de cidadania, de esporte, de lazer. As crianças e adolescentes precisam desse espaço, um comprometimento político, escolas que estimulem a criança ou adolescente a frequentarem. Outro tópico que poderia ser de bastante valia seria o encaminhamento desse adolescente. Como eu falei lá atrás, a única condição do adolescente trabalhar a partir de 14 anos de idade é na condição de aprendiz. E o que é essa aprendizagem? É a inserção desse adolescente no mercado formal de trabalho, ele frequentando um curso formal de aprendizagem. Essa seria uma outra forma de regulamentar este trabalho, de coibir o trabalho em condições perigosas e insalubres. Quais seriam as formas de atuação do Ministério do Trabalho? Nós combatemos toda e qualquer forma de trabalho infantil, seja por meio de denúncia, não precisa se identificar, seja por alguma outra notícia dos parceiros da rede de proteção. Nós temos também um suporte de o Disque Denúncia, o Disque 100, que tem nos auxiliado bastante. Nós fazemos um planejamento de nossas ações, atendemos com prioridade as denúncias de trabalho infantil e trabalhamos por projetos. Dentro da Superintendência Regional do Trabalho, trabalhamos com projetos. Existem os projetos das mais variadas formas. Existe de combate ao trabalho infantil, de combate ao trabalho rural, proteção, inserção do adolescente na aprendizagem, são projetos. Nós realizamos também 2 vezes ao ano operativos de combate ao trabalho infantil. Alusivo ao dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O órgão central, nós elegemos um tema, um segmento que a gente vai fiscalizar, que tenha a maior incidência de trabalho infantil, e todas as superintendências de todo o Brasil fiscalizam, naquele determinado período, esse segmento. E nós temos também um operativo em dia de finados, onde a incidência de trabalho infantil ainda é muito grande. Muitas crianças trabalhando em venda de flores, de velas, conservação de túmulos. São 2 operativos que a superintendência realiza ao ano. E durante todo o ano, a fiscalização é intensa, com prioridade para o atendimento das denúncias de trabalho infantil. Permanentemente, nós monitoramos também as feiras livres e as vias públicas de todos os municípios. A nossa forma de atuação, em primeiro lugar, quando encontramos uma criança, existem 2 formas de atuação. Encontramos uma criança no trabalho abaixo da idade mínima, abaixo de 16 anos de idade, existe a lavratura do auto de infração e uma lavratura de um termo de afastamento do trabalho. Aquele empregador tem que afastar imediatamente aquela criança do trabalho e pagar a ele as verbas rescisórias devidas pelo tempo que a criança esteve trabalhando ali. E uma outra situação é o adolescente, ele já está em idade para trabalhar, porém em atividade proibida, que são aquelas elencadas na lista das piores formas de trabalho infantil. É o adolescente que está na oficina mecânica, o adolescente que está na borracharia, na serralheria. Nós também lavramos o auto de infração e determinamos o seu imediato afastamento para cessar aquele risco. Atualmente, a maior incidência de trabalho infantil tem sido constatada nos municípios do interior do estado,
Os índices são bastante grandes, a gente tem monitorado os municípios e encontrado bastante situação de trabalho infantil. Outro questionamento que é comum chegar até nós quando deparamos com a situação de trabalho infantil é com relação às crianças que participam de espetáculos ou trabalham na televisão. Esse trabalho também é proibido. Esse trabalho ele só é permitido mediante uma autorização judicial, onde, ao expedir a autorização, o juiz estabelece os critérios em que aquela criança vai poder participar. Não trata-se do tema trabalho infantil, é uma participação artística bastante regulamentada. O mito que a gente escuta bastante, o argumento que é melhor a criança trabalhar do que ficar na rua. Não é verdade. Isto é mito mesmo. É melhor a criança estudar, a criança estar protegida dentro do seio familiar. A criança na rua ela está exposta a toda sorte de violência, toda sorte de exploração. Outro mito que se escuta bastante, a criança tem que trabalhar para ajudar, para contribuir com o sustento da família. A criança não é responsável pelo sustento da família. Quem tem que sustentar a família são os adultos. Não se pode impor à criança esse ônus, essa obrigação. Quando a família é incapaz de prover o seu próprio sustento, deve pedir o amparo do Estado e não delegar à criança esta obrigação. Qualquer forma de denúncia, comunicação de fato, de trabalho de criança e adolescente podem ser repassadas diretamente a nós, na Superintendência Regional do Trabalho, que fica na Rua 13 de Maio, 3214, ou pelo telefone 3901-3053 ou 3901-3038. Essa é a nossa mensagem, colocamos-nos à disposição para qualquer coisa na Superintendência Regional do Trabalho e vamos acreditar que é possível combater e eliminar a chaga do trabalho infantil.